presidente Lula visitou hoje lideranças indígenas no Parque Nacional do Xingu, no estado de Mato Grosso. O cacique Raoni, líder do povo Kayapó, esteve ao lado de Lula e aproveitou a ocasião para aconselhar o petista a não explorar petróleo na foz do rio Amazonas, lá na margem equatorial, na zona mais ao norte do país. Gabriela Prado é quem vem com a gente para trazer todos os detalhes desta visita e do que mais falou Lula. Gabriela, muito boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui no 360. Olha, essa foi a primeira viagem de Lula depois daquele compromisso na Ásia, uma viagem extensa com uma comitiva grande, e ele pretende fazer essas viagens internas de olho em tentar reverter a baixa popularidade demonstrada nas últimas pesquisas. Neste primeiro momento, foi fazer um aceno à base. Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas, então foi também falar com esse público. Lembrando que em abril, dia 19, tem o Dia Nacional dos Povos Indígenas e também em abril aqui em Brasília tem o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que tradicionalmente já existe, já é sediado aqui em Brasília desde 2004, é quando os indígenas trazem reivindicações para o governo federal. E a margem equatorial está sim nessas reivindicações. Então Lula ouviu isso hoje de uma autoridade indígena, de uma liderança conhecida até mundialmente, que é o cacique Raoni. O cacique Raoni, inclusive, subiu a rampa aqui do Palácio do Planalto quando o presidente Lula tomou posse em janeiro de 2023, quando várias pessoas deram as mãos para subir a rampa junto com o presidente e a primeira-dama Janja da Silva. Então, ele ouviu reivindicações dos indígenas lá no Parque Nacional do Xingu, no estado de Mato Grosso, escutou que é preciso destinação de mais verbas, por exemplo, para o Ministério dos Povos Indígenas e também para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e teve esse apelo do cacique Raoni para que não se faça a exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas. As comunidades indígenas são contra, acredita que isso vai degradar o meio ambiente e também promover uma mudança, né? Talvez comunidades indígenas tenham que sair de determinadas áreas ou não vão poder circular em determinadas áreas diante dessa exploração. Lembrando que esse assunto é um assunto que tem polêmica até dentro do governo. Nos próximos dias, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, inclusive, deve se reunir com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, para conversar sobre o licenciamento que é necessário para começar os estudos sobre a exploração da margem equatorial. Então esse foi um apelo que Lula ouviu. Além disso, Lula fez questão de defender o legado dele por ter criado o Ministério dos Povos Indígenas, enfim, também deu essa versão de que o governo dele tem uma representante dos indígenas na esplanada dos ministérios. Como eu disse, essa é uma primeira viagem, dessa vez sinalizando ali para a base, mas Lula está indo para a capital paulista. Não tem, por enquanto, compromissos oficiais na agenda do presidente em São Paulo, mas na segunda-feira ele viaja novamente. Vai para Montes Claros, em Minas Gerais, vai visitar uma indústria farmacêutica. Na terça-feira pela manhã, já em São Paulo novamente, ele participa de um encontro com industriais, então também falando com o empresariado e com o setor econômico. E à tarde ele viaja para Honduras, onde vai ter o encontro da CELAC, a Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos. Lá em Honduras, aí Lula vai focar em uma agenda internacional, claro, mas de olho nesse tarifaço de Donald Trump. Ele pretende propor uma união aí entre os países, uma combinação maior do comércio entre os países da América Latina para fazer frente ao tarifaço do presidente norte-americano. Então, Lula está tentando combinar viagens internacionais com acenos internos, tentando reverter essa popularidade sem deixar de olhar para um cenário externo que, claro, está pedindo medidas, né? A gente viu que nesta semana, por exemplo, o Congresso Nacional aprovou aquele projeto que uniu oposição e governo sobre a reciprocidade econômica, tentando mostrar que o país pode dar uma resposta a essa ou a futuras tarifas impostas a produtos brasileiros. Lula, que está muito preocupado e tem um entorno também muito preocupado com a popularidade dele, então tenta combinar agendas aí focadas nos agentes econômicos, na própria base, para tentar reverter esse ciclo de queda de popularidade nas pesquisas. Volto com vocês. Muito obrigada, Gabriela Prado, pelas informações. Falando ao vivo lá do Palácio do Planalto, né, que é onde o presidente Lula despacha.